Glória a Deus. Quem está preparado nessa noite, diga amém. Depois daqueles dias, depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galileia. Ele foi para onde, igreja? Pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque tinha visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Só um detalhe, quero declarar nessa noite na tua vida, que áreas da tua vida que já receberam milagres, irão receber novamente essa noite. Vou repetir, vou dar mais uma oportunidade para quem não recebeu. Talvez você já recebeu milagre em alguma área da tua vida. Se prepare, porque Deus vai visitar esta área novamente. Vai ter milagre de novo. Havia ali um oficial, diga comigo, oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galileia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Qual era a situação do filho, irmão? Qual era a situação do filho? À beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir. O seu filho continuará vivo. Vamos ler esse versículo juntos? Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. E agora, o homem confiou na palavra de Jesus. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Levanta a mão direita para o céu. Eu quero profetizar que tem notícias boas esse mês sobre a tua vida. Oh, aleluia! Tem boas notícias sobre a tua família. Tem boas notícias. Quem é que recebe? Tem boas notícias em nome de Jesus. Bate na mão de 10 de 1000 aí, diga: tem boas notícias esse mês sobre a tua vida. Tem boas notícias chegando sobre o teu casamento. Tem boas notícias chegando. 52. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem a 13h. Fala para o teu irmão, diga: nas próximas 24 horas. Pega na mão dessa pessoa aí, que eu estou achando esse irmão que está meio frio. Balança a mão dele, olha para ele aí. Seja profeta na vida dele. Diga para ele: nas próximas 24 horas, diga, vai ter milagre acontecendo na tua família. Nas próximas, seja profeta de Deus, seja boca de Deus. Diga para essa pessoa: nas próximas 24 horas, tem boas notícias chegando. Tem milagre de Deus chegando. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o teu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa creram. Levanta a mão direita para o céu. Eu estou aqui como profeta de Deus nesta quarta-feira forte para dizer: a tua família continuará viva.
o teu casamento continuará vivo, o teu filho continuará vivo, a tua filha continuará viva. Você que recebeu um diagnóstico médico, Deus me autoriza a dizer: tua saúde continuará viva. Quem é que pega essa palavra? Quem pode adorar comigo? Quem pode crer comigo? Diga comigo: Senhor. Mas só diga: Senhor, fala comigo, em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Esse texto nos traz lições preciosas. Hoje nós iremos quebrar a maldição do meio chamada enfermidade. E muitas vezes essa maldição do meio chamada enfermidade, doença, diagnóstico, chega para impedir que a pessoa conclua. Você já viu muitas vezes uma família com planos de fazer viagem, planos com a família inteira, e de repente vem uma enfermidade bem no meio daquele plano, bem no meio daquela família, impedindo que aquela família avance. Foi exatamente o que aconteceu. E aqui nós aprendemos algumas lições nesse texto. Primeira lição, no versículo 44, Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua terra. Escute, Jesus não realizou os primeiros milagres em Nazaré. Nazaré não foi aonde Jesus nasceu. Nazaré foi aonde Jesus foi criado. Ele passou parte da sua infância, ele foi crescendo em Nazaré. Em Nazaré Jesus era uma pessoa comum. Diga comigo: em Nazaré Jesus era comum. Então, primeira lição: não trate aquilo que é sobrenatural como algo comum. Nem o dia para Deus é ordinário. Todos os dias para Deus são dias extraordinários. Esta quarta-feira não é uma quarta-feira comum, é uma quarta-feira incomum, é uma quarta-feira extraordinária. Aponte para o teu irmão, aponte o dedo para ele com carinho, com respeito. Diga para o seu irmão assim, diga para ele: o que Deus fará hoje na tua vida não será comum. Diga: o que Deus fará na tua família não será comum. O que Deus fará no teu casamento não será comum, porque o Deus daquele que é extraordinário está presente no nosso meio. Aleluia! Então, aumenta as tuas expectativas essa noite. Segundo, Jesus fez 2 milagres na Galileia. Primeiro milagre que Jesus fez na Galileia, ele transforma a água em vinho. Não é qualquer vinho, irmão, é no melhor vinho. O que eu aprendo com isso? Que aquilo que não aconteceu no primeiro semestre, se prepara, o melhor vinho está para chegar na nossa vida. O primeiro milagre aconteceu na Galileia, e foi a pedido de uma mãe. O segundo milagre acontece também na Galileia. Primeiro milagre, Jesus faz o milagre e evita a vergonha. Fala para o seu irmão: você não vai ser envergonhado. Fala para ele. Então Jesus, ele evita uma vergonha naquele casamento. E o segundo milagre, é poderoso, porque Jesus, ele vai agir, ele vai realizar um milagre, impedindo uma tragédia de acontecer naquela família. O primeiro milagre, Jesus, ele
atende ao pedido de uma mãe. Segundo o milagre, aqui na Galileia, Jesus ele vai atender ao pedido de um pai. Então a palavra para você nessa noite ele nessa noite vai responder oração de mães e pais aqui em nome de Jesus. Tem pai e mãe aqui que crê na palavra do Senhor. Versículo 46 diz: e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Não era qualquer pessoa, irmão, era alguém que era o oficial do rei, era alguém que falava em nome do rei, era alguém que estava ali em função do rei. Posição social não nos assegura diante de tragédias. Posição social não traz segurança diante do dia mau. Quem estava diante de Jesus não era um oficial do rei, mas era um pai com um coração aflito. Era um pai que estava com um filho à beira da morte. O que eu aprendo, irmão? Que título nenhum serve diante de Jesus, mas o que serve diante de Jesus são joelhos dobrados, coração aquebrantado. Diante de Jesus nós precisamos deixar as nossas posições, os nossos títulos. Por quê, pastor? Porque quando nós subirmos ao céu, tem alguém que vai morar no céu aqui? Tem? Quando nós subirmos ao céu, a senhora não vai ser recebida como doutora Anália, seja bem-vinda, não. Não será como doutor, não será como advogado, como juiz, como médico, não. Mas sim como servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o maior título que nós temos, servos. Fala para o seu irmão assim: você é servo, diga para ele. Versículo 47 diz: tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Irmão, ele ouviu que Jesus, ele saiu do ponto A, foi para o ponto B, saiu da Judeia e foi para a Galileia. Esse homem foi ter com Jesus. Isso aqui é poderoso, porque o sofrimento desse homem fez ele fazer uma caminhada. Talvez aqui no nosso meio ninguém fez uma caminhada como esse homem fez. Esse homem percorreu cerca de 200 quilômetros para salvar a vida do seu filho. Esse homem, ele caminhou cerca de 200 quilômetros. E a minha pergunta hoje é: qual o preço que nós estamos pagando pela salvação da nossa família? Qual o preço que nós estamos pagando para a libertação dos nossos filhos? Qual o preço que você está pagando, irmão? De oração, de jejum, de clamor. Sabe qual o jejum que você está precisando fazer? Jejum comportamental. Já ouviu falar nesse jejum? Jejum comportamental, sabe qual é? Parar de reclamar e parar de murmurar. O filho estava à beira da morte. Esse homem abre mão do título, esse homem abre mão do cargo, e esse homem ele vai caminhar cerca de 200 quilômetros para salvar o seu filho. Ah, pastor, está frio. Ah, pastor, está quente. Ah, pastor, estou cansado. Jesus fala que aquele servo que só faz aquilo que lhe é pedido é um servo inútil. Fala para o seu irmão: você pode fazer mais. Fala para ele: você pode ir além, irmão. Esse final de semana eu fiquei 4 dias imerso, 4 dias na montanha, me consagrando com mais de 130 pastores. E chegou um momento, irmãos, que nós subimos uma montanha assim.
E quando nós chegamos no topo da montanha, nós dissemos glória a Deus. Aí o pastor disse assim: mas vocês podem ir além. E sabe o que aconteceu? Nós continuamos subindo, porque Deus também tem algo além para entregar na sua vida. Fala para o seu irmão: ninguém da sua família vai ficar para trás. Você crê em nome de Jesus? Quinto, este pai insistiu para Jesus ir até a sua casa. Ele insistiu, ele rogou insistentemente para Jesus ir até a sua casa. A nossa maior necessidade, irmãos, não são de bens materiais. Vou dizer, a nossa maior necessidade, sabe qual é? É de Jesus estar conosco na nossa família, na nossa casa. Porque se Jesus ele for conosco, é certeza de milagre, é certeza de salvação, é certeza de cura, é certeza de libertação. Então hoje, meu irmão, não é você vir apenas até Jesus, mas é levar Jesus também para dentro do teu lar, é levar a presença dele também para dentro da tua casa. Tem alguém aqui que, além de buscar Jesus aqui hoje, vai levar Jesus lá para dentro do teu lar? A presença dele é certeza, é garantia de milagre. Então pode faltar tudo, pode faltar mantimento, pode faltar sapato, pode faltar a manicure, essa unha grande que espeta a gente aí, pode faltar, irmão, mas o que não pode faltar é a presença. Fala para o seu irmão: não pode faltar a presença, porque se falta a presença, falta tudo. Tem gente que tem carro novo, mas não tem prazer no carro novo. Tem gente que tem casa nova, mas não tem prazer de estar dentro daquela casa nova. Tem gente que tem aquela cama, irmão, que a pessoa deita, parece que a alma flutua assim nela, mas não tem prazer de estar deitado naquela cama. E por quê? Porque está faltando a presença. Mas se eu tenho a presença, meu irmão, minha casa pode ser simples, pode ser humilde, mas é o ambiente mais alegre, mais gostoso, porque é a presença que completa. Aleluia! Sexto, versículo 49 diz: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. É o pedido, é a súplica daquele pai, de um pai cujo diagnóstico de enfermidade do filho é à beira da morte, ou seja, a qualquer instante aquele filho pode morrer. E ele vai dizer para Jesus: então, Senhor, venha antes que ele morra. Esse pai está esperando Jesus ir com ele, mas Jesus vai liberar uma palavra para ele. Estão comigo aqui, irmãos? Eu paro ou continuo? Aquele pai queria que Jesus fosse com ele para a sua casa, mas ao invés de Jesus ir, Jesus vai liberar uma palavra para ele. É por isso que você, meu irmão, não pode perder a oportunidade de receber a palavra dele. E por quê? Porque uma palavra muda a tua história essa noite. Uma palavra muda a tua situação. Uma palavra muda o teu destino. Uma palavra. Então não perca a palavra. O poder da palavra transforma. O poder da palavra resgata da morte, traz a vida, tira das trevas para a luz. A palavra.
Se for para adorar, irmão, adora com vontade, vai. Adora com a boca aberta, dando glória, dizendo aleluia. Diga para o teu irmão assim: você precisa de uma palavra. Fala para ele, de uma palavra. E qual foi a palavra de Jesus para aquele homem? Pode ir. A palavra de Jesus para ele foi: pode ir, porque o teu filho continuará vivo. Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou todo arrepiado. A palavra dele para a tua vida é: talvez você chegou aqui hoje com uma sentença, com um diagnóstico de doença, de dor, de enfermidade, mas a palavra para você é: pode ir, porque continuará saudável, continuará vivo, continuará de pé, em nome de Jesus. Bom, a palavra de Jesus para ele foi: pode ir, porque o teu filho continuará vivo. O que ele fez? Ele deixou a palavra cair. Ele duvidou. Ele sabia da condição, ele sabia do diagnóstico do filho, mas aquele homem, o texto diz assim, isso aqui é poderoso, o texto diz que este homem, ele confiou e partiu. O que ele fez? Diga comigo assim, ó: confiou. Não, mas pega assim e confia, diga: confiou e partiu. É assim, irmão. Eu ponho o pé e Deus vai pôr o chão. Deus deu a palavra, Ele liberou a palavra, eu confiei e fui de acordo com a palavra que Ele liberou na minha vida. O problema da gente é que Deus nos entrega a palavra, e ao invés de confiar, a gente desconfia. Ao invés de nós acreditarmos, a gente será, a gente dá oportunidade para o espírito da dúvida, o espírito da incredulidade conversar com a gente. Diante daquele quadro de doença, de enfermidade, aquele pai, ele confiou na palavra de Jesus e partiu. É isso que está faltando em você para viver o teu milagre a partir de hoje. A palavra já foi liberada. Na cruz do Calvário, Ele anulou o decreto de morte. Ele cancelou e encravou na cruz. A palavra já foi declarada, já foi liberada. O que eu preciso fazer? Confiar e partir para cima e crer que eu já recebi. Fala para o teu irmão: confia na palavra dele. Confia. Deus é algum homem para mentir? E tendo Ele prometido algo, Ele é homem para falhar com você? Então confia e parte para cima. Fala para o teu irmão: confia e parte para cima. O que é a fé? Fé é a certeza. É a certeza das coisas que não se veem, a convicção dos fatos que se esperam. Eu não estou vendo nada, mas eu sei que vai acontecer. Pastor, eu não estou vendo nada, mas vai acontecer. Isto é fé. Foi isso que este homem, ele fez. Ele confiou e partiu na palavra de Jesus: teu filho continuará vivo.
Eu só preciso confiar na palavra liberada do altar. Eu só preciso confiar naquilo que Deus liberou na minha vida. Eu só preciso confiar e agir, confiar na palavra que Ele liberou e tomar as minhas atitudes e me posicionar no Senhor. Versículo 51 diz: estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Ele, irmão, atenção, ele confiou na palavra de Jesus e partiu. Ele voltou 200 quilômetros. Eu acredito que ele chegando próximo, os moços chegaram, os seus servos, para trazer boas notícias. E quais foram as notícias? Seu filho está bem. Olha a boa notícia chegando. Ele não estava à beira da morte, mas aquele pai estava tão confiante na palavra, porque quando você confia nele, ele o mais fará na tua vida. E disseram para ele: não tem mais febre, a enfermidade foi embora. 52. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles responderam: a febre o deixou à 7ª hora, que significa 1h da tarde. O pai vai perguntar assim para aqueles homens: tem quanto tempo que ele foi curado? A que horas a febre passou, a febre acabou? A que horas ele se levantou do leito de morte? Aí os servos disseram assim: a febre acabou a 1h da tarde. Põe o versículo de número 53 para mim. Fica de pé no teu lugar, por favor. Vamos ler? 1, 2, 3. Então o pai constatou. Diga constatou. Diga eu vou constatar. Que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa creram. Irmão, nós precisamos ler isso novamente. Vamos ler. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim ele e todos da sua casa. Teu milagre tem hora para acontecer. Vou dizer aqui, irmão, o teu milagre tem hora para acontecer. Na hora que Jesus liberou a palavra, Jesus disse para ele, para aquele pai: pode ir, porque o teu filho já está curado. Ele partiu, ele confiou. O pai vai encontrar com aqueles homens e vai dizer: a que horas ele foi curado? Disseram: a 1h da tarde. O pai vai dizer assim: foi exatamente há 24 horas atrás, quando ele liberou a palavra, quando ele declarou a cura. E esta é a noite que nós iremos declarar o nosso milagre, a nossa cura. Quem vai receber aqui, dá um amém forte. Sabe que horas que o seu milagre vai acontecer? Sabe que horas que o milagre vai acontecer, igreja? Na hora que a palavra sai da tua boca. Fala para essa pessoa, põe a mão no ombro dessa pessoa, na mão no ombro, e diga assim: o teu milagre
vai acontecer na hora que você liberar a palavra. Parece que eu estou num seminário aqui hoje, irmão. Que horas que o milagre vai acontecer? Quando eu abrir a minha boca e liberar a palavra. E quando eu liberar a palavra aqui, a palavra vai curar lá na minha casa, lá no hospital. A palavra vai curar em outra cidade, em outro estado, em outra nação. Para onde você apontar o milagre vai acontecer. Fala para o teu irmão assim: está na tua boca o teu milagre hoje. Eu só preciso liberar a palavra e crer como aquele pai creu. Porque hoje a palavra de Jesus é: pode ir. Continua vivo, não vai ter sepultamento.